estudando ou meditando a respeito, em comemoração aos 60 anos da igreja local, nós estamos falando sobre o que é uma igreja saudável, como que uma igreja ela deve se comportar diante de um mundo onde parece que cada vez mais as pessoas estão se afastando da palavra de Deus. E a semana passada nós falamos sobre... Está aí o slide? O primeiro. Aconteceu duas coisas essa semana. Uma que nós ficamos fora de terça a sexta, e é um slidezinho só com 5 frases, e eu acabei não fazendo. E o que estava no celular que eu podia passar, meu celular deu problema, eu mudei de celular, até o João mandou mensagem para mim, não respondi, não foi com educação não, tá? Porque o celular, e eu não fiz, o meu assessor TI, ele não fez backup do WhatsApp. Então as mensagens perdeu tudo. Tem uma mensagem, fale agora, o caso para sempre. O que estava atrás perdeu-se. Não, acho que tem como recuperar, depois eu recupero. Então esse próximo slide que nós vamos estudar hoje, nós vamos trabalhar em cima de 5 pontos. Nós vimos a semana toda? Se não ligar, funciona, né? Nós falamos sobre a pregação expositiva, a importância da igreja ter uma pregação voltada à palavra de Deus, não às ideias humanas, não aquilo que o homem pensa, não aquilo que as pessoas acham que é. Muitas vezes na mensagem nós mencionamos teólogos, professores, escritores, né? Uma referência de alguém, mas nós estamos falando dele. Geralmente quando fazemos isso, é que ele está fazendo alguma referência à palavra de Deus, né? E não algo contrário a isso, tá? Então nós falamos a respeito da pregação expositiva, que ela é centrada na palavra de Deus, e ela nos dá vida e nos santifica, e é o instrumento da pregação. Nós não pregamos outra coisa a não ser a própria palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre teologia bíblica. A importância da igreja ter uma teologia na palavra de Deus. Estou procurando aqui um negócio que eu vou talvez usar. Então nós temos que saber que a nossa teologia também é pautada na palavra de Deus. Não é uma teologia humana, não é uma filosofia humana, não é um pensamento humano, mas nós seguimos o que a Bíblia nos fala a respeito de Deus, né? Quem é Deus para nós? Quem é o nosso Deus? Nós acabamos de ler no Salmo 73, na minha versão aqui em James, diz: com certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. As pessoas têm um hábito de falar: Deus é bom. É bom? É. Mas para quem? Para aqueles que cultivam um coração sincero. Muitos incrédulos também recebem da bondade de Deus. O fazendeiro ateu, que tem do lado dele um fazendeiro crente, a chuva não cai só para o fazenda do crente. O ateu às vezes tem até mais, uma melhor produtividade. Mas nós cremos e declaramos que Deus é bom, né? Esse segundo ponto de uma igreja saudável é a sua teologia, ou seja, o que ela tem que ser, né? A nossa teologia tem que ser centrada em Deus e na palavra de Deus. É até estranho nós queremos pontuar isso, porque se é uma igreja evangélica, teoricamente ela deveria estar centrada, a sua teologia, na palavra de Deus. Mas nós devemos nos preocupar qual o tipo de pensamento que temos sobre Deus. Quem é Deus para você? Uma vez eu estava vendo um vídeo, estava o Ed Kivitz, né? O pastor René Kivitz, da Batista Sala Branca, que está pregando o universalismo, salvação universal. Estava aquele carnal, careca, né? O filósofo, vendo carnal. Tinha uma outra mulher lá que era chegada à natureza. Eles estavam fazendo uma refeição, fazendo um macarrão lá, conversando.
E quando perguntaram quem era Deus, essa mulher, o guerreiro carnal não deu uma resposta filosófica. A mulher disse: eu sinto Deus como aquele pai amoroso que pega na mão e faz atravessar a rua. E aquela ideia de um Deus Papai Noel, um bom velhinho. E o Ed René, naquela época, ainda tinha uma centralidade na palavra de Deus, falando: Deus é um Deus amoroso também, mas para aqueles que o buscam com um coração sincero. Porque é muito comum as pessoas definirem Deus da maneira que ela bem entender. Num seminário teológico nos Estados Unidos, após a palestra principal, que tratava desse assunto, um homem se levantou e disse assim: eu gosto de pensar num Deus sábio, mas que não se intromete nos meus assuntos. Um Deus compassivo, mas que não fosse dominador. Um Deus cheio de recursos, mas que não nos frustre em nossos planos. Por fim ele disse: é assim que eu gosto de pensar sobre Deus. Aí o preletor educadamente agradeceu a participação daquela pessoa e disse: obrigado por nos falar tanto a respeito de você mesmo. Mas estamos aqui interessados em saber como Deus realmente é e não como gostaríamos que Ele fosse. Porque as pessoas criam uma imagem de um Deus e muitos falam que ficam lá decepcionados com Deus por Deus não agir da maneira que eles achavam que deveria agir, mas porque eles criaram uma imagem de um Deus ou bonachão, ou um Deus que permite tudo. E quando as coisas não acontecem da maneira que elas acham que deveria acontecer, então elas dizem que elas estão decepcionadas com Deus. Agora, como é que você acha que é Deus? Como é que eu defino Deus? Bom, nós não podemos definir como gostaríamos que Ele fosse, e sim como Ele é. Deus é um Deus amoroso? É. Quando nós, na época do Natal, celebramos o Natal, falamos muito desse amor que veio ao mundo, né? Então, como é que vamos considerar o Deus? Vamos falar, vamos considerar o Deus do Natal como sendo o mesmo Deus do grande julgamento das pessoas no outro lugar. Como considerar um Deus de amor que mandou seu Filho Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados, mas um Deus que vai mandar para o inferno aqueles que recusam Ele? E as pessoas começam a ter dificuldade de compreender esse Deus. Então, qual é o nosso entendimento sobre Deus e como Ele é? E essa questão é uma questão de suma importância. Porque se você tiver um conceito não bíblico sobre Deus, você estará sempre criando exceções. Você vai estar alargando o caminho, criando um Deus conforme a sua conveniência e não conforme a Bíblia apresenta. Como eu falei na semana passada, você vai pegar uma reta escavadeira e vai passar por cima daquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Deus, né? Quando nós falamos do caminho estreito, né? E estreita a porta, e você vai querer alargar esse caminho, vai querer alargar essa porta, porque Ele vai ser um Deus conforme a sua própria vontade, e não como realmente a Bíblia nos apresenta Deus. Antigamente as igrejas, elas condenavam, por exemplo, o sexo antes do casamento. Os jovens se preservavam, se cuidavam, mantinham uma vida pura. Divórcio nem se falava. Era escândalo se entre o meio evangélico alguém falasse que fulano se divorciou. Práticas mundanas e de eventos perniciosos para a alma era absurdo. Eu fui no carnaval, eu fui só assistir o carnaval, eu fui em tal lugar, um ambiente que não é um ambiente cristão, saudável para o crente, um ambiente onde o crente não deveria se colocar na discussão. Aquilo era visto como um escândalo. Hoje, tudo é relativo, tudo pode ser feito. As pessoas, elas moldam Deus naquilo que elas querem para si. Você vai passar no sermão, falou, eu até repeti essa na noite, de que muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade sem conhecer a vontade de Deus. E quando conhecemos a vontade de Deus, ela é contrária à nossa vontade, Deus, me desculpa, mas eu quero, porque eu sempre quis fazer isso. E aí então, tudo se torna relativo.
naquilo que as pessoas querem para si. Se a Bíblia fala, não faça, é pecado, a pessoa diz, mas eu quero, por que não posso? Outros fazem. Hoje as pessoas creem ser verdadeiro aquilo que elas desejam que seja verdadeiro. Não existe mais filtro, não há mais erros. Fazer ou ir em qualquer lugar depende do ponto de vista, do meu ponto de vista. E quando alguém se contrapõe, mediante a palavra de Deus, não, é para lá. Você tem que abrir tua mente. Você é muito fechado. A Bíblia não quis dizer bem isso. Será que não quis dizer ou é nós que queremos mudar o que a Bíblia está dizendo? Então não há mais filtro, não há mais erro. Como eu disse, né, fazer aquilo, fazer ou ir em qualquer lugar depende do meu ponto de vista e não do que a palavra de Deus ensina. Sobre, por exemplo, Efésios 4:1, andar de modo digno da vocação que fomos chamados a viver. Hoje estudamos Noé, que era um homem justo diante de Deus perante a sociedade. Noé tinha seus pecados, tenho certeza que um homem foi bater um martelo na arca lá, pegou o dedão, ele deve ter cantado o aleluia, né? Quem já deu martelado no dedo, eu, né, já levei algumas, você talvez não fale palavrão, mas você fala alguma coisa que não deveria falar. Mas nós, como crentes, devemos ter um andar digno da vocação. Isso, a ideia de que as pessoas olham para nós e veem nós como um verdadeiro crente, aquele que realmente ama e teme a Deus, não como os outros. Porque qual é a diferença entre eu e as pessoas do mundo? É que eu venho na igreja? Isso não é diferença alguma. Cachorro vai na igreja. De vez em quando tem umas baratas que a gente está matando, lagartixa, né? O que é que diferencia nós do mundo? É o andar digno da vocação que fomos chamados. E que andar digno é esse? É aquele que a palavra de Deus aponta qual deve ser. Então, se as crenças seculares do cristianismo, as crenças a respeito de tudo, desde Deus até a moralidade, se elas têm sido remodeladas, né, mudaram Deus, daqui a pouco, e não há dúvida que isso vai acontecer, se não estiver acontecendo, daqui a pouco vão querer mudar o artigo masculino de Deus. Não, Deus não é Deus masculino. Tem que chamar de, sei lá, Deus. Por quê? Não, já se viu. Deus é homem, Deus é mulher. A moralidade, as pessoas estão remodelando. E isso acaba fazendo com que as pessoas olhem para o Evangelho de maneira insignificante. Ah, mas você é aquele pastor ali? Já casou 4 vezes. Tem um pastor, não quero falar o nome dele, porque vai estar em vídeo, mas aquele que compôs Jeová Jiré, né? Casou acho que 3 vezes, parece. 3 ou 4 vezes. Ah, mas ele é pastor, qual o problema? Ele está largando o caminho, mas não significa que ele está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Então, as crenças seculares do cristianismo, crenças a respeito de tudo, ela está sendo remodelada por causa das conveniências do ser humano. Deixa-se de lado a palavra de Deus, deixa de lado aquilo que a palavra nos diz a respeito do próprio Deus e o que Deus diz a respeito de nós. Então, o que realmente importa para nós? E uma das principais características da igreja saudável é o entendimento bíblico de Deus e seu caráter, sua maneira de lidar conosco. E assim, então, nós vamos meditar em 5 palavras para resumir, vamos colocar assim, a linha histórica da Bíblia, ou seja, o que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus. Nós estamos vendo de manhã a respeito da criação. Então nós vemos que Deus é um Deus criador. A Bíblia também fala que Deus é um Deus santo, que Ele é um Deus fiel e que Ele é um Deus amoroso. Deus criador, Deus santo, Deus fiel, Deus amoroso e Deus soberano. Nós vamos meditar a respeito disso nos próximos minutos.
Nós sabemos que Deus é Criador, todos nós cremos, na igreja aqui, né? Tem muito pastor que põe em dúvida sobre a criação. Mas nós cremos que Deus criou o mundo, e não apenas Deus criou o mundo, mas Deus também criou um povo especial nesse mundo. Começando de Gênesis, como nós estamos estudando, cada livro da Bíblia nos mostra esse Deus ativo no mundo. Deus, ele não deu o start e deixou o mundo por conta própria. Deu corda no mundo e soltou, e as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Não. Deus, ele é ativo. Deus, ele é ativo na história da humanidade. Do Éden até a queda, da queda até o dilúvio, do dilúvio até a Torre de Babel, do Torre de Babel até a chamada especial de Deus para Abraão, dando início ao povo, né? A história do povo escolhido de Deus. Nós vemos Deus agindo como Deus Criador. O povo de Israel, né? Sabemos que a decadência desse povo levou eles a passar por vários ciclos na história, pelo período dos juízes, aonde houve um tempo de grande declínio. A gente, quando fez a Palavra da Vida, vocês estudaram a Palavra da Vida aqui, fizeram o curso da CLT, na matéria do Testamento, a gente decorava os livros da Bíblia, quando chegava os juízes, falava ciclos de derrota, né? Os ciclos de falhas. Fazia esse ciclo, né? Porque Israel subia, caía. E ali Deus também estava agindo. Estabeleceu os reis. Hoje de manhã foi lido quando Israel pediu um rei. Deus falou: vou dar um rei. Vocês querem um rei? Vocês querem ser igual às outras nações? Então, tá bom. Vocês vão ter um rei também. Começando por Saul, passou por Davi, até a nação se dividir em reino do norte e reino do sul. Então, tudo passa pelo ato criador divino. O Antigo Testamento nos mostra Deus agindo, não Deus inerte aos acontecimentos, mas Deus agindo. Então, quando lemos a Bíblia, nós temos uma ação direta de Deus sobre a história, não um resumo da história. Deus, ele nos mostra a sua ação direta sobre a história. E o ensino correto nas igrejas deve incluir um compromisso claro com as doutrinas da Bíblia. Se temos de aprender essa doutrina, temos que concordar com o que ela está escrito. Mesmo que pareça difícil, é fácil crer na criação, é fácil crer naqueles acontecimentos do início de Gênesis. Nós estamos estudando agora na arca e com certeza nosso irmão vai trazer algumas informações a respeito já mostrou, né, do dilúvio, várias sociedades em todo o planeta que constatou, né, ou relatou de alguma forma um dilúvio. Isso prova. Mas antes dessas descobertas e outras descobertas que ainda não aconteceram, é fácil crer que Deus abriu o mar pela fé. Mas alguns crentes, porque, puxa vida, mas essa história fica meio essa história de criancinha, então vamos mudar essa história aí. Não, lá no Mar Vermelho era um banco de areia e o povo passou. E o Egito morreu afogado no banco de areia. Já entraram no banco de areia? Já nadaram até um banco de areia? Eu fazia isso quando era solteiro. Ia para a praia, era fundo, se dava 5 braçadas, tinha um banco de areia, a água vinha aqui na casa. Ficava lá. Mas não, a Bíblia fala que Deus abriu o mar. E por quê? Pelo seu ato criador. Nós vemos então Deus agindo, e como crentes nós, e a palavra crente é justamente isso, cremos naquilo que Deus está dizendo. Então, o nosso compromisso é com as doutrinas da Bíblia. E elas são fundamentais para o nosso entendimento de Deus. Porque se Deus não tem poder para criar o mundo, Ele também não tem poder para salvar o mundo. Ele seria limitado. Então a teologia bíblica nos mostra um Deus que criou. Ele criou o mundo, criou uma nação específica, e sempre a gente lembra disso, né? Israel é a prova concreta da existência de Deus. Porque se tem um povo que era para estar sumido do mapa, era esse povo.
tantas guerras que já sofreu. Passaram pelo cativeiro, né? Foram escravos, mas se mantiveram ali. Tentaram acabar com Israel. O diabo usou o Hitler para acabar com Israel. Usou outros povos para acabar com Israel. Mas Israel se mantém ali, como prova do poder de Deus. Essa nação que Deus criou, né? O povo que Deus enviou, que Deus criou esse mundo dele, conforme João 4,22 diz, a salvação vem dos judeus. Para preservar, para trazer a salvação, Deus não apenas preservou Israel, continua preservando, porque Israel ainda tem um papel fundamental na história da humanidade. Então a história na Bíblia nos mostra com clareza que Deus é um Deus que cria, é um Deus que elege, é um Deus que escolhe. Ele elegeu um povo, Ele elegeu os salvos. E nós temos que reconhecer que Ele é o Deus iniciador, né? Aquele que tomou a iniciativa. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, se esconderam de Deus. E Deus pergunta: onde vocês estão? Deus foi até eles. O homem pecador estava condenado à perdição eterna. O que Deus fez? Enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Então, temos que reconhecer que Deus é um Deus que toma a iniciativa, o grande doador, o grande criador do povo, o criador e autor da nossa fé. Assim é que é Deus. É um Deus que criou o mundo, uma nação, que nos deu a salvação por meio de Jesus Cristo. Ele planejou a salvação. E nós temos que declarar isso às pessoas. As pessoas têm que entender isso. Quem é Deus para você? Deus é o Criador do céu e da terra. Enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, e Ele é o próprio Deus, o verdadeiro Deus, que se manifestou. Agora, se alguém perguntar quem é Deus para você, Deus é tudo, em todos. Deus é a borboleta. Isso é a coisa mais ridícula do mundo. Isso aí é Dante, Ana, Buda, né? Poderia responder até os 7 anos, depois tem que aprender a responder certo, tá? Quem é Deus? Deus é o Salvador do mundo, aquele que deu a si próprio para nos trazer a salvação. É assim que Deus é, o autor da nossa fé. O Deus da Bíblia também é um Deus santo. Quando nós lemos passagens da Bíblia, percebemos que existe um Deus que preza pela santidade. É um Deus que tem zelo por santidade. E esse zelo pela santidade causa um problema à medida que Ele procura um relacionamento conosco. Sendo Ele um Deus santo, e nós, sendo pecadores, fomos chamados a nos relacionar com Ele. Mas como conciliar? Né? É como você fazer com que aquela água que está suja, você vai misturar água limpa, aquela água limpa se torna suja. Não tem como você limpar aquela água. Então, para que esse relacionamento pudesse acontecer, Deus precisou nos reconciliar com Ele mesmo. E de acordo com a Bíblia, cada pessoa, cada um de nós é pecador. E, por exemplo, Provérbios 15, 29. Provérbios 15, 29. Nós vemos: o Senhor está longe dos perversos, mas os ouvidos são próximos à oração do justo. Então, o pecador, Deus está longe, mas do justo Deus está próximo. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso não há
não lhes dará ouvidos. O pecado nos separou de Deus, não podemos nos aproximar de Deus, mas sendo inimigo de Deus, estando separados de Deus. Então, como é que podemos ver que o Deus vivo quer relacionar conosco? O Deus Santo quer se relacionar conosco. Justamente, novamente falando, tomando a iniciativa, Deus providenciou o meio de reconciliação. Deus falou: olha, eu quero ter comunhão com vocês, então vocês façam isso. Vão de joelhos, sobe a escadaria da Penha, carrega uma cruz no ombro, de Campinas até Pirapora, do Bom Jesus, ou até Aparecida, ou faça qualquer outra coisa. Aí eu vou ver que você realmente está interessado em ter um relacionamento comigo, e então aí nós vamos poder conversar. Não. Deus, Ele nos reconcilia com Ele através dele. Como nós lemos na Bíblia, né? O pecado, ele custou a vida. Lá no Antigo Testamento, desde o pecado de Adão, sempre foi mostrado um animal inocente morrendo em favor do homem pecador. E essa lição, essa ilustração que foi passando ao longo do Antigo Testamento, à medida que o tempo passa, Deus vai revelando o seu Filho, até que um dia ele realizaria o sacrifício derradeiro, o sacrifício perfeito. Depois de Jesus Cristo, o homem não mais precisaria sacrificar animal algum. Hebreus 10, 10, nós lemos esse versículo que nos diz: e por esta determinação fomos santificados por meio da oferta de corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Não havia mais necessidade. Por que Jesus gritou: está consumado? Porque a obra de reconciliação estava terminada. Não havia necessidade de retocagem. Tudo já estava estabelecido. Reconhecer a necessidade de nos aproximar de Deus por meio de Jesus é o único meio de salvação. A pessoa que pensa ser boa, cantamos, né? O chorar não salva, as obras não salvam, né? As pessoas que pensam assim e acham: não, eu acho que Deus vai me aceitar dessa forma, elas estão enganadas, porque Jesus é o único meio de salvação. Alguém que pensa ser boa, e por ser, eu sou uma pessoa boa, eu vou à igreja, mas a igreja para ela é apenas um lugar que ela busca ali uma palavra de autoestima, ou talvez uma palavra de encorajamento, ou talvez alguma coisa que anime a semana. O crente que conhece a salvação por meio de Jesus Cristo vai na igreja para adorar a Deus. Uma frase que muitos falaram na igreja: buscar a palavra. Nós não vamos à igreja buscar a palavra, nós vamos à igreja adorar a Deus a palavra. Mas Deus fala conosco por meio dessa palavra. E somos edificados por meio dela. Nós somos transformados, conforme a palavra de Deus diz, de glória em glória. Nós entramos muitas vezes aqui com atitudes e práticas pecaminosas. Mas a palavra de Deus nos renova, nos restaura, nos limpa e nos transforma, e nos faz sair daqui, abandonando aquilo que fazíamos, né? Então, se a pessoa entende ser pecadora, se a pessoa entende ser culpada diante de Deus, se a pessoa entende que está separada dele, a igreja será mais do que um lugar a ser frequentado nos fins de semana. Vai ser um lugar onde ela vai adorar o seu Salvador. Vai ser um lugar onde ela vai gozar da presença de Deus com outros irmãos. Fazemos isso em casa, individualmente, nas atividades diárias, mas como igreja, coletivamente, nos reunimos aqui para essa adoração. Precisamos saber que Deus é santo e que nós, que antes por natureza estávamos mortos em delitos e pecados, fomos justificados por Ele. Nós tínhamos, a única coisa
que merecíamos era a condenação eterna. Mas esse Deus Santo se aproximou de nós, nos trouxe por meio de Jesus Cristo a salvação, e através dele, hoje, nós somos vistos como santos. Não como alguém que não peque mais, mas santificado por meio de Jesus Cristo. Agora, a beleza do Evangelho consiste em que Deus, além de ser um Deus santo, Ele é um Deus fiel. Lá quando Deus falou com Moisés, em Êxodo 34, versículos 6 e 7, ali, ele diz que Deus é um Deus rico em misericórdia e fidelidade. Né? Êxodo 34, versículo 6 e versículo 7. E como prometera, passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor Deus, compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel. Um Deus santo, rico em misericórdia, um Deus fiel. E agora nota, o versículo não diz grande misericórdia e fidelidade que inocenta todos os pecadores. Pelo contrário, Deus diz: e não inocenta o culpado. O culpado está condenado. Nós nascemos culpados, nascemos condenados. Mas, pela fidelidade de Deus, Ele propôs, ou Ele planejou, Ele estabeleceu uma forma de que nós pudéssemos receber ou contemplar dessa fidelidade. Como é que Deus poderia perdoar a iniquidade? Aqui, como a passagem diz, mesmo não inocentando o pecado. A resposta do dilema não está nas pessoas de bem, mas na fidelidade de Deus, porque Deus diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Aqui no caso do Antigo Testamento, no que diz respeito a Israel, Deus havia prometido cuidar dessa nação e tem cuidado até os dias de hoje, mesmo Israel sendo rebelde a Deus. Mesmo diante de tantos tropeços, Deus se manteve fiel na promessa de fazer de Israel uma grande nação. Mesmo quando Israel se afastou completamente de Deus, mesmo hoje, onde a maioria do povo de Israel não quer nem saber de Deus, eles querem saber sim das suas tradições religiosas, das suas festas, mas tem gente que fala: eu queria tanto ir na Terra Santa. Aquela terra não é santa. Ela é tão pecadora quanto a brasileira. Aliás, a maior parada gay do mundo está em Tel Aviv. Ou é a segunda maior parada, acho que perto de São Paulo, né? Mas o povo está completamente separado de Deus, mas Deus prometeu, e Deus vai restaurar Israel. Assim, da mesma forma que Deus prometeu salvar todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Ele é fiel na promessa de que todos os que dele se aproximarem jamais serão lançados fora. Jesus fala em João 6,17: todos quanto vierem a mim jamais serão lançados fora. Eu fui até Deus por meio de Jesus Cristo. No dia seguinte eu fiz algo um pecado terrível, abominável, mas reconhecendo o meu pecado, sabendo que eu fiz algo horroroso diante de Deus, confessando o meu pecado, e sabendo que pela fidelidade de Deus Ele não vai me abandonar. Fábio, quer saber uma coisa? Você falou que aceitou, mas você acabou de fazer tal coisa aí, então não vou te aceitar não, Fábio. Talvez até eu vou ser disciplinado por aquela atitude, talvez eu vou receber até uma consequência ruim por aquela atitude, por aquele pecado, mas Deus mantém-se fiel à sua promessa. Agora, precisamos saber realmente se fizermos a confissão a Jesus Cristo como Salvador de maneira verdadeira, porque hoje em dia é muito fácil ser crente. Hoje em dia basta responder, basta recitar uma oração, né? Repetir uma oração que alguém faz, não que talvez muitos não tenham sido salvos por meio de uma campanha evangelística onde o pregador incentiva as pessoas a orar daquela forma. Não estou dizendo isso, pode acontecer, pode, mas hoje em dia, quando foi que eu falei para você que eu fui em São Paulo, tinha um rapaz, sexta-feira, não, segunda, eu fui em São Paulo, estava na rua São Bento,
Estava lá, entregar a chave do prédio que a escola está devolvendo. Eu fiquei esperando ali a pessoa que queria encontrar às 2 horas. Eu cheguei cedo, né? Cheguei, era 1h30. E a pessoa chegou 2h15. E ali eu comecei a ouvir uma gritaria e tudo. Eu olhei de lado, tinha um rapaz com o braço. Do outro lado, na outra mão, estava com uma caixa de doces que ele vende. E ele começou a orar, né? Botar uma coisa na pessoa, começou a orar e chacoalhar a pessoa e passava a mão na perna e jogava assim, né? Tipo, se estou tirando a doença dele, jogando fora. Só que ele jogava as pessoas lá passando na rua. Então a doença está em todo mundo. Eu até fiquei assim, deixa eu passar aqui, né? E eu percebi, aquela pessoa que pediu oração, ela pediu oração porque hoje em dia não é. Daqui a pouco ela vai lá acender uma vela, um santo, mata uma galinha desviada, porque ela não, de fato, confessou Cristo como Salvador. E tem muita gente dentro das igrejas que não confessaram Cristo como seu Salvador. Acreditam em Jesus e salva, mas não se entregaram a Ele totalmente. Por quê? Porque as suas atitudes, elas demonstram isso. Não há nada nesse mundo que impeça a fazer algo, mesmo que for contra a palavra de Deus. Eu quero, eu faço e pronto. Mas se ela é salva, verdadeira, ela vai reconhecer o seu pecado. Talvez, como eu disse, Deus até irá vai puni-la, trazendo alguma consequência daquele pecado. Mas Ele continua fiel para guardar a salvação. Porque Jesus Cristo, por meio da cruz, Ele puniu o pecado e absolveu o pecador. E Ele é o cumprimento da promessa de Deus que nos traz a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Por Deus ser santo, nós devemos ser santos. Por Deus ser fiel, mesmo não sendo fiel, devemos buscar a fidelidade de Deus. E essa fidelidade nos leva a outro ponto, que é o Deus da Bíblia é um Deus amoroso, intimamente ligado à fidelidade de Deus está o fato de que Ele é um Deus de amor. Ele tem um amor especial para o seu povo. Toda a trajetória de Jesus durante o seu ministério revela o grande amor de Deus para com os homens. Ele curou pessoas, ele teve compaixão de pessoas. Lembra hoje, meu irmão falou do melhor versículo da Bíblia, né? Quando ele foi no túmulo de Lázaro lá, ele chorou. Então ele tem um coração amoroso para com a humanidade, mas ele não vai, por causa desse amor, absolver o pecador não arrependido. Se hoje podemos olhar com esperança para a eternidade, é porque Deus nos amou de tal maneira, conforme João 3,16 nos diz, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha, todo aquele que não pertence mais tempo, então, em última análise, Ele é o Deus doador da vida eterna. Também em João, capítulo 11, versículos 25 e 26, João 11, 25 e 26, esclareceu-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crê nisso? Pense nesse grande amor. Não é um amor comum. Não é um amor interesseiro. Olha, eu te amo e te garanto a vida eterna se você andar na linha. Mas se você pecar, né? Mesmo que você uma mentirinha, eu te abandono. Não. Ele prometeu. E todo aquele que crê em Jesus, e crê nele, mesmo que morra, viverá. Quem crê não morrerá eternamente. Quer dizer, nós temos essa vida, ela vai um dia, vai se acabar. Mas nós estaremos na eternidade com o Senhor Jesus, porque esse amor foi que manifestou através de Cristo na cruz do Calvário. É um amor que não reage ao nosso amor. Pelo contrário, lá em 1 João capítulo 4, 10 e versículo 19, 1 João agora, lá no Evangelho não, 1 João capítulo
versículo 10, capítulo 4, capítulo 4, versículo 10 e 19, nós vemos assim: assim nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a Bíblia nos escreve que Deus, o Deus da Bíblia, da teologia bíblica correta, é um Deus de amor, que veio buscar o pecador. Deus de amor não é um Deus que veio trazer vida boa, né? Muitos querem um Deus de amor que dê para ele um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, uma boa saúde. Quando você tem isso, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, isso é bônus, não é obrigação. Quantos irmãos em Cristo não tem nada disso? E às vezes é mais feliz do que aqueles que têm tudo isso, porque ele está descansando na graça e na bondade de Deus. O mundo hoje, a teologia de Deus hoje fala assim: olha, Deus é obrigado a te dar as boas coisas. Deus ele tem por obrigação, você tem que exigir dele aquilo, mas não. Nós pedimos a Deus, é lógico que pedimos. Nós pedimos a Deus um emprego, nós pedimos a Deus sabedoria para administrar o nosso salário, pedimos a Deus para nos abençoar na compra de um carro, de uma casa, na construção de uma família. Oramos a Deus pelos nossos filhos, queremos ver a nossa família feliz, queremos passar por esse mundo sem muitos percalços. Queremos fazer uma comparação, nós somos para Tiradentes, então pegar uma Fernão Dias, que não é uma boa estrada, né? Mas é um bom asfalto. Nós queremos uma vida com Deus, uma Fernão Dias, não uma Lavras Tiradentes, né? Cheio de buraco, tinha que desviar um do outro ali. Mas às vezes a nossa vida é cheia de buraco. Irmãos que sofrem de saúde, problemas de saúde, nunca gostaram de uma boa saúde, mas são fiéis a Deus. Eu contei de uma jovem, filha de um irmão, do pastor, e ela tem a mesma doença que o Esmeraldo. E esse irmão, ele falou: a minha filha nasceu para sofrer. Desde quando nasceu, ela sofre. Mas ela tem um amor tão grande por Deus, que ela não vê esse sofrimento como algo penoso. É lógico, ela não entende, uma encravada, nos tira do sério, assim, né? Nos deixa desanimados. Gente, quanta coisa Deus tem dado para nós nem merecemos. Você acha que eu merecia uma família que eu tenho? Imagina. Você acha que eu merecia uma neta como a Ana? Não, que Deus é bondoso. Não, de você que é feio, foi uma neta bonita. Não fez, né? Porque Deus é tão maravilhoso, Ele nos dá tantas coisas boas, mas parece que o mundo quer exigir mais de Deus. Se fosse só a salvação, já estava suficientemente bom. Mas Deus tem dado bônus para nós. Nós podemos viajar, nós podemos sair, às vezes, para comer uma comida gostosa, podemos fazer tanta coisa, né? Dentro daquele limite que é dado, né? Da nossa liberdade, né? E aí também tem outro problema da liberdade, que o crente acha que ele é livre para fazer qualquer coisa, e aí, por isso, então, ele pratica coisas que Deus abomina. Mas Ele é um Deus amoroso e nos deu a salvação por meio de Jesus Cristo. E tudo isso, né? O Deus Criador, Santo, Fiel e Amoroso, se fecha no Deus soberano. Quando alguém perguntar para você quem é Deus, você fala: Deus é o Criador, que criou o céu e a terra, Ele é santo, Ele não habita pecado algum, e por Ele ser santo, Ele chamou Jesus Cristo, mandou Jesus Cristo ao mundo para que através da morte dele nos chamasse para uma vida eterna. E Ele é fiel na sua promessa que nos dará a vida eterna. Isso revela o seu grande amor para conosco. E tudo isso dentro de um plano soberano. Então, em 5 frases você define uma teologia que às vezes você compra 5 volumes de um livro e o cara tenta lá definir Deus. E às vezes mais complica do que explica, né? Mas o Deus soberano, Ele controla toda a história. Apesar de todo o caos que a gente vê, toda a maldade no mundo, Deus está no controle. Isso não é um chavão, não. É algo verdadeiro.
E Deus é soberano em toda a história, não apenas no aqui e agora, nesse momento, mas no amanhã, no futuro. Aquilo que Deus revelou para nós, que estará acontecendo no futuro desse planeta e na eternidade, Ele está no controle de todas as coisas. Né? Limitar a nossa esperança ao presente ou às coisas desse mundo é demonstração de uma vida miserável. Né? Então, o crente, e por isso que eu falei que o crente, mesmo que ele sofra nessa vida, ele entende como Deus está soberano na sua vida, ele projeta a sua visão para o futuro, não para o presente. Se você está tudo bem aqui, você nem pensa na eternidade. Mas se está tudo mal, se você está passando por um problema, você começa a pensar na eternidade. Mas as pessoas têm que confiar naquilo que eles podem ver e pegar. Então Deus é soberano hoje, porque Deus tem dado coisas. Eu posso desfrutar de coisas agora. E mais na eternidade? Ou no futuro? Que a gente não sabe o que pode acontecer conosco. Quantas coisas podem nos acontecer? O Brasil pode entrar já está, né, as coisas já estão acontecendo dessa forma, em que o crente não pode nem mais pregar o Evangelho de maneira clara, porque se ele falar contra, por exemplo, o homossexualismo, está sendo homofóbico. Se ele está pregando contra o aborto, ele está sendo, qual é a palavra que eles gostam de usar? Não é tradicional, esqueci a palavra, mas conservador. Mas se vocês perceberem, se vocês parar para ver, o mundo conspira contra a igreja de Jesus Cristo. Estava vendo a crítica no final da escola dominical, a Nelly tratou de rosa, estou falando de Barbie, né? Brincando, a sociedade é rosa, a minha é rosa. Aí, fui ontem, acho que semana, eu vi a crítica, sabe? Qual criança aqui não brigou com o Marco? Das meninas, né? Mas levanta a mão, não é isso? Né? Qual a criança que não brigou com o Marco? O sonho da maioria das crianças é ter uma Barbie. Mas a crítica, e aí muitos pais levaram os filhos para assistir Barbie, descobriram que a primeira coisa do filme é para maior de 12 anos. Então já tem alguma coisa errada aí. Já não é para criança. E a cultura woke, né? Que eles falam agora, de lacração, de dominação. E uma das críticas fala que nesse filme, ela destrói o patriarquismo, né? A figura do patriarca. Ela destrói aquilo que é correto, que é uma sociedade moral. E não é só isso não. Vários outros filmes que estão surgindo por aí vão batem de frente com relação àquilo que a Bíblia fala, porque o mundo ele está cada vez menos habitado para os crentes. Não dá para poder mais aqui. O outro filme aí que vai estar no streaming aí, Sofrido, né? Liberdade Vendida, né? O filme ele destrói, ele é contra, ele denuncia a pedofilia, o comércio da pedofilia. E esse filme não pode passar, tira, sai dos cinemas, não pode estar na televisão. Por quê? Porque vai contra aquilo que o mundo quer. E o crente, ele quando aponta para aquilo que é pecado, o mundo não quer ouvir. Porque as pessoas, elas não querem, não têm mais interesse por isso. Mas o crente, ele, embora vivendo num mundo que está cada vez mais caótico, ele projeta esperança além de si mesmo. Quando Pedro fala ali em 1 Pedro 3,13, ele diz: ora, quem te fará mal se sois zelosos no bem? Pedro está
anunciando que, olha, nós vivemos no mundo, se nós fazemos o bem, quem nos fará mal? Mas o mundo não quer saber mais do crente aqui. Por isso que quando houver arrebatamento vai ser uma grande festa. Ou aquele povo chato saiu da terra. Agora podemos fazer tudo que queremos. Quando nós fazemos uma viagem, né? Nós viajamos recentemente, fazemos uma viagem, nós ficamos atentos às placas, né? Cidade tal, 120 km. Cidade tal, 40 km. Está informando a direção. Agora, será que o crente, você crente, tem olhado para as placas da palavra de Deus que diz cidade celestial, aqui e agora? Já não na eternidade, mas nesse momento. Foi assim que nós oramos o Pai Nosso. Quando nós oramos o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na terra como no céu, né? Nós queremos a vontade de Deus aqui. Mas você está fazendo a vontade de Deus aqui? Eu estou fazendo a vontade de Deus. As minhas práticas, os meus hábitos, aquilo que eu falo, aonde eu vou, é algo que agrada a Deus? Realmente eu estou fazendo aquilo que é agradável a Deus? Fazendo a vontade de Deus na terra? Ou não, na eternidade eu vou fazer o que é da vontade. Na eternidade você não é lógico. Mas você condiciona viver a vida eterna ao dia da sua morte? Ou você já vive em terra? A eternidade, ela já deve ser desfrutada aqui e agora. Ter isso em mente nos faz evitar muitas coisas. Coisas que ofendem a santidade de Deus. Ambientes que não trazem glória para Deus. E sabe uma coisa que eu estava pensando, né? Muitos ambientes que não trazem glória de Deus, que eu evito, nos ajudam a não gastar dinheiro em coisas simples. Eu não vou gastar meu dinheiro naquilo que não vai trazer glória para Deus. Eu não vou financiar aquilo que às vezes zomba de Deus. Ou pessoas que se declaram ateu. Eu vou lá, eu vou pagar para assistir ele, eu vou em tal lugar. Não. Porque nós queremos trazer glória para Deus em tudo. Em todos os ambientes em que nós circulamos. E Deus é tão bom então que Ele fala, filho, faça tudo aquilo para a minha glória. Opa, mas eu ir num barco, ficar bebendo até encher a cara lá e cair tropeçando, não traz glória a Deus. E você não gasta dinheiro. Né? Então, o crente, nós como crentes, estamos nesse mundo e não devemos colaborar com o crescimento do mal. Nós devemos evitar ser cúmplices do pecado. Olha o que Paulo fala em Efésios 5. Vamos ver 1 Coríntios. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Eu botei Efésios 5:11 e 1 Coríntios 5:11. Se eu não errei a referência. Isso, 5:11 em 1 Coríntios. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado, estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar para uma refeição. E quantas vezes nós sentamos com pessoas imorais? Achamos até graça da sua imoralidade. Vamos ver se Efésios 5:11 é o que eu queria mesmo. Isso, mesma coisa. Eu não tinha nem reparado, mas a referência é a mesma, né? Efésios 5:11 e 1 Coríntios 5:11. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-os. Será que nós estamos condenando aquilo que é infrutífero? Romanos 12:2 diz para nós não devemos nos moldar a esse século, as coisas desse mundo. Eu não vou me associar com essas pessoas desse mundo. Provérbios 4:14 e 15. Provérbios 4:14 e 15. Jamais se gaste pelas trilhas dos ímpios,
tampouco andeis pelas veredas dos maus. Evita o mau caminho, não passe por ele, desvia-te dele e passe de largo. Você está passando de largo pelo mau caminho? Assim, o simples fato de você estar ali já está se associando, e Paulo fala também com vocês, né? Nós devemos evitar a aparência do mal. Aquilo que é aparente do mal, nós devemos nos afastar. Deus nos deu capacidade e inteligência para discernir o que é certo e o que é errado, o que agrada e o que não agrada a Ele. Nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos, nós estamos aqui para agradar a Deus. E esses versículos são alguns dos vários versículos que nos exortam a não apenas abandonar o pecado, mas também não enfrentar com o pecado. E, infelizmente, muitos crentes parece que não se importam com isso e ainda levam outros para não tem nada a ver, não, vamos lá comigo. Vivem às vezes recitando o mantra, né? Eu vou dizer como o mantra do crente carnal, não tem nada a ver. Sempre você vai na pessoa, ó, você acha que você é um lugar do crente? Ah, não tem nada a ver. É um mantra do crente carnal, não tem nada a ver. Será mesmo? Onde é que nós estamos indo? Quais são os lugares que nós frequentamos? Qual é o ambiente que é para o Filho de Deus? O crente só deve vir à igreja. Nós vamos para lugares, estudamos de viagens, de passeios. Mas tem certos lugares que nós não nem pensar em entrar. É abominação. Desagrada a Deus. Então, o nosso entendimento correto do que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus é crucial. Nós temos visto que o Deus apresentado na Bíblia é um Deus criador, santo, fiel, amoroso e soberano. Essa última qualidade, a soberania de Deus, tem sido por alguma razão negada frequentemente por muitos crentes. Ele fala, Deus é soberano, mas eu faço a minha vontade. E ignorar a soberania nos levará a andar por caminhos de trevas e não pelo caminho de luz. E nós precisamos saber o que Deus deseja de nós. Deus deseja de nós vidas consagradas, vidas santas, um caminho para o lar eterno, mas vivendo já a eternidade. Nós já estamos caminhando para a eternidade. Se você é filho de Deus, a conclusão que Ele tem como desígnio para você é extremamente boa. Como diz o apóstolo João em 1 João 3,2, lá voltar lá novamente em 1 João, capítulo 3, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós um dia iremos para Deus e seremos como Ele é. E o apóstolo Paulo, pensando sobre essas mesmas coisas, escreveu em Romanos 11, 33. Portanto, Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar, 33, 32, né? Ó profundidade da riqueza, da soberania, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Se nós estivermos realmente querendo levar a Deus a sério, nós iremos desejar andar nos caminhos santos do nosso Deus. Esse é o Deus da Bíblia. À medida que ouvimos e cremos em Sua palavra, começamos a desfrutar daquele relacionamento com o qual Deus nos criou. Se eu deixar para vou relacionar com Deus só de domingo, aí eu tenho, imagina, quando você namora e você casa, quando você namora, você quer, ainda mais hoje, né, com o WhatsApp, você, cada 5 minutos, está mandando uma mensagem, figurinha, para a pessoa amada, está sempre pensando nela. Se você ama Deus, você está sempre pensando em Deus. Sabe, quando você ama uma pessoa, você vai num lugar e fala, puxa, como eu gostaria que fulano estivesse aqui, desfrutando das mesmas coisas que eu estou desfrutando, porque é amor. E se nós amamos a Deus, nós queremos andar com Deus, desfrutar da comunhão com Ele. E esse é o Deus que nós devemos confiar, mesmo porque a Sua palavra não vai nos apontar. Agora cabe a cada um de nós responder: confiamos no Deus da Bíblia?
Cremos no Deus da Bíblia? Ou estamos brincando de crentes, fazendo e vivendo uma vida desassociada da santidade de Deus? E eu espero sinceramente que cada um de nós possa reavaliar o nosso caminhar com Deus. E assim, se tiver algo que precisa ser abandonado, devemos abandonar para a glória de Deus. Lembre-se, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. O Deus da Bíblia, na teologia, a teologia bíblica a respeito de Deus nos chama para uma vida santa, consagrada, não uma vida em que está desassociada da presença de Deus. Que Deus possa nos abençoar, você possa realmente desejar viver uma vida em todos os aspectos da vida que agrade a Ele.